Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pingo é Letra, dessa vez num formato um pouco diferente via internet. Meu nome é Regina Vilela, eu sou jornalista independente e eu trago pautas quentes. Eu sou Rodrigo Figueiredo, advogado, e quero te fazer pensar diferente. Bem-vindos a mais essa edição do Pingo é Letra. E o nosso convidado hoje é o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Olha ele aqui. Senador, muito obrigada pela sua gentileza em falar com a gente do Pingo é Letra. Como está esse projeto da Ferrovia do Sol? Bom, na realidade, isso é uma ideia, né? Não tem projeto ainda. É uma obra de infraestrutura imensa, e não é só de um governo, ela tem que, porque perpassa, claro, o período de 4 anos, e eu levei ao presidente Bolsonaro a ideia, eu desenvolvi a ideia e embalei a ideia. Embalei, inclusive, com vídeo. É esse vídeo que a gente está assistindo aí agora. Esse vídeo rodou no Brasil inteiro e fora do Brasil. E eu recebi pedidos de lugares fora do Brasil para fazer em inglês. E eu, inclusive, estou com uma viagem marcada agora para Rússia, sábado, que eu estou desmarcando por conta de uma agenda que o presidente deverá fazer no Maranhão nos próximos dias. E como não confirmou ainda a agenda e eu preciso estar lá, eu resolvi cancelar a viagem para a Rússia. Lá na Rússia, entre outras coisas, eu ia visitar uma fábrica de trilho, grande, gigantesca fábrica de trilho, para trazer para o Brasil. Para trazer para o Brasil, porque nós estamos na expectativa de votar o novo marco legal das ZPS. E a lei que trata de ZPE no Brasil é da época do Sarney, é muito antiga. E por isso que só tem uma ZPE em funcionamento, é de Fortaleza. E São Luís é uma ilha que tem o melhor porto do Brasil, que pode, pela localização estratégica e perto de todos os grandes mercados, está bem no meio da ALCA, área de livre comércio das Américas, é o lugar mais próximo dos Estados Unidos, próximo do mercado asiático, pelo canal do Panamá, e está do lado da principal mina de minério de ferro do planeta, que é Carajás, com a infraestrutura já pronta, que é a ferrovia até São Luís. Então, o melhor lugar do planeta para ter uma fábrica de trilho é em São Luís, desde que tenha uma ZPE. A ZEMA é um projeto nosso, que eu carrego aí há quase 20 anos, chama Zona de Exportação do Maranhão. E lá eu fui convidado para fazer uma palestra sobre isso e apresentar algumas indústrias. Uma delas é a indústria de trilho. E também visitar uma grande empresa que tem lá, parece até que é estatal, que constrói ferrovias. E é exatamente a Ferrovia do Sol que eles demonstraram interesse. E essa Ferrovia do Sol, cabe ao poder público fazer os estudos, que é o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, e os projetos, licenciamentos, etc. E a obra em si, é claro, é feita pelo capital privado. Nós temos o Brasil, é o país do mundo com maior potencial turístico inexplorado. Além disso, você tem no Brasil, o Nordeste, o maior potencial turístico com pouca infraestrutura. E se a gente consegue viabilizar essa ferrovia, que tem a finalidade de transporte de passageiro, mas também transporte de cargas, na perspectiva da nova lei das ZPS, essa ferrovia passando pelos principais portos do Nordeste, é claro que essa ferrovia ela se viabiliza. Entendeu? Então, nós estamos muito animados com essa perspectiva. O presidente Bolsonaro recebeu como esse projeto, já que ele e o ministro Tarcísio têm uma franca paixão pela ferrovia no Brasil, né? Tanto que o ministro está fazendo aí obras, complementando, fazendo licitações e tudo mais. Como é que o presidente recebeu esse projeto? Recebeu com muita empolgação, porque de fato é uma coisa muito arrojada, né? Claro que com os pés no chão, né?
o poder público ele não tem recursos para bancar esse investimento agora. Não tem. E nem se tivesse. Isso não é papel do poder público, isso é papel da iniciativa privada. Entendeu? Uhum. O Brasil, ele terminou entrando numa fase muito ruim e estrangulando a sua economia exatamente por conta desse preconceito ao capital privado. Observe que nós tivemos, no período recente de história do Brasil, que ainda é um país muito jovem, menos de 40 anos de república, de 100 e poucos anos de república, menos de 40 anos de democracia, portanto, é um país jovem, se comparado com as grandes democracias do mundo, como a americana ou a inglesa. O Brasil, ao longo dos últimos décadas, ele teve uma evolução grande. Na década de 80, na política, com o protagonismo do Tancredo e do Sarney. Na década 90, na área econômica, com o protagonismo do Collor, do Itamar e do Fernando Henrique. E colheu, que foi o social, na década seguinte, com Lula e Lula. Aí veio a década seguinte com Dilma. Na década de 2000, com Lula, ele colheu o que foi plantado na política e na economia. Aí veio o social, ou seja, é o econômico que puxa o social, para cima ou para baixo. Puxou para cima. E houve uma conquista social muito grande, muito grande. Só que o Brasil só foi crescendo em função do consumo. Não foi pelo investimento. Era só no consumo. Aí isso um dia ia acabar. Aí foi, quer dizer, tinha que ter a quarta etapa. Como é que a Coreia do Sul chegou onde chegou? A China, os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Investindo em duas coisas fundamentais. Investindo na infraestrutura, para gerar produção, porque não há hipótese de ter produção sem logística. E investindo no conhecimento, que vai além do português e matemática, tradicional medido pelo IDEB. Envolve ciência e tecnologia, conhecimento tecnológico. Então, você tem o investimento no Estado, enquanto lato sensu, e investimento nas pessoas. Tá certo? Aí sim, você promove o desenvolvimento. Aí quem é que faz infraestrutura no mundo hoje? Não é o governo, é o privado. Mas o comunismo, os petistas, têm preconceito contra o capital privado. E aí, resultado, estrangulou. Ora, nós só tivemos a privatização, a outorga para esses aeroportos de Brasília, do Rio, e São Paulo e Minas. Por quê? Porque foi obrigado a fazer por causa da Copa e das Olimpíadas. Senão, não tinha feito. Então, o Brasil foi, chegou a um ponto que chegou. Então, agora está tendo mais dinheiro para investimento em infraestrutura, por quê? Porque o Brasil está aumentando a arrecadação tributária? Como que não está aumentando a economia? E é mágica? É da folha das árvores que está vindo dinheiro? Não. É porque o governo mudou o seu modelo de governança, o modelo de gestão. Ou seja, o governo está aberto ao investidor privado. O investidor privado faz os investimentos, gera desenvolvimento com a infraestrutura, gera emprego e gera melhorias para todo mundo. É assim em qualquer lugar. Então, não é essa briga de capitalismo, socialismo, comunismo, tudo isso é charopada, entendeu? Então, eu tenho uma plena consciência de que, atualmente, o ministro Tarcísio, o presidente Bolsonaro, tem mais entregas a fazer. Por quê? Porque eles estão chamando o capital privado como parceiro da gestão pública. E aí você tem, por exemplo, no Maranhão tem 2 aeroportos legalizados apenas, de São Luís e Imperatriz. Recentemente, os 2 foram outorgados. E quem ganhou a concorrência? Foi uma empresa grande, a CCR, que está presente em vários estados, nos Estados Unidos, na América Latina e aqui no Brasil mesmo. Uma grande empresa. Isso foi, junto com outros aeroportos, um lote. Esse lote envolveu os aeroportos de Goiânia, o aeroporto de Palmas, de São Luís, de Teresina e de Petrolina. E aí, de Imperatriz, Teresina e Petrolina. Ou seja, esses aeroportos juntos foram... o vencedor foi a CCR. Investimento de quanto? Quanto foi o ágio? O ágio foi de quase 10.000% para adquirir essa situação. E quanto que é um negócio rentável. E quanto é que o investimento? O ágio é uma coisa, a outorga é uma coisa. E outra coisa é o investimento contratual. Em 3 anos tem que fazer investimento nesses 2 aeroportos de 530 e tantos milhões de reais. Com mais as áreas do Porto de Itaqui,
É 1 bilhão e 100 milhões de reais de investimento privado no Maranhão. Aí daqui Agora, a pouco senador, está gerando muito emprego, muitas oportunidades, mas é por causa disso. agora, senadora, a gente sabe que não é uma questão de preconceito do PT. A gente sabe que sem dinheiro o PT não permite nada. Senador, eu conheço um pouco o estado do Maranhão, a minha família materna é de lá, pelo menos me dá a vantagem de trazer certos questionamentos. Existe muita dificuldade de levar a indústria para o Maranhão? Essa é uma das percepções que eu tenho. O Maranhão sempre teve dificuldade, porque o Maranhão sempre fez a política fez sempre uma opção pela exploração política da pobreza. E nós fazemos a opção pela exploração econômica da riqueza. Por isso que nós somos a favor da base aérea de Alcântara. Por isso que eu fui com o presidente no segundo mês do governo dele aos Estados Unidos. É por isso que eu trabalho muito para poder abrir o país, abrir São Luís para o mercado externo. Nós temos 11,5% do PIB nas exportações. O mundo tem 29,5%. Ora, se o Brasil crescer 50% das exportações, nós vamos crescer 1% do PIB. Se a gente crescer 1% do PIB, a gente cresce 3% da arrecadação tributária. De tal modo que não há mágica. Para você fazer mais entregas, que é a função de qualquer governo, saúde, educação, etc., você tem que aumentar a arrecadação tributária, aumentar a capacidade de investimento. Para aumentar a arrecadação tributária, você vai ter que ter investimento privado. Por quê? Porque o governo é sócio das pessoas, físicas e jurídicas. Então, quanto mais você tem contra-cheque, quanto mais você tem empresas, mais o governo ganha, porque o governo é sócio. E no Brasil, um grande sócio, com 34%, que é a nossa carga tributária. E para ter investimento depende de quê? Investimento de qualquer lugar do mundo. Porque o que falta no Brasil, que é dinheiro, sobra no mundo, que é dinheiro. Para ter investimento tem que ter segurança jurídica. E para ter segurança jurídica precisa de ter democracia, liberdade econômica e marco regulatório. É tudo que o Maranhão não tem. É tudo que o Maranhão não tem. Você acha que se nós três aqui ganhássemos na Mega Sena agora, a gente ia botar o dinheiro lá na Venezuela, ou em Cuba, ou na Coreia do Norte? Em nenhuma hipótese. Então me explica, como é que alguém vai pegar o seu dinheiro e botar no Maranhão? Um estado que atualmente tem centenas de decisões judiciais de reintegração de posse que não é cumprida porque o governador não deixa a polícia cumprir. Me diga, como é que pode? Então não tem sentido. E aí o que acontece? Não tem investimento privado, não aumenta a arrecadação. Se não aumenta a arrecadação, o que ele faz? Pega dinheiro emprestado. Só que agora, além de acabar a capacidade de investimento, acabou a capacidade de endividamento. Aí o que ele faz? Aumenta imposto. Na história do Maranhão, você pode perguntar o que eu estou lhe dizendo, sua família de lá, pergunte para algumas pessoas, só teve um governador que aumentou a alíquota de ICMS. Foi o governador comunista. Por que é que o Maranhão está nisso há mais de 50 anos? Passou de uma dinastia, a do Sarney, para agora mais 8 anos de Flávio Dino. O que é que há no gene do maranhense que não se liberta dessa tutela, né? Que o Sarney a gente sabe que é um coronelão e aí passa para a mão de outro coronelão do comunismo. Mas o Flávio Dino ele foi vendido em 2010 e 2014 como um bom produto. Tinha uma boa embalagem. O conteúdo, tudo bem, a gente está descobrindo agora. Mas isso aí, às vezes, é assim. Eu conheço uma pessoa que tinha uma indústria de cosmético. Ele tinha que aumentar as vendas dele. Ele não tinha mais o que fazer no produto, sabonete. Então, o que ele fez? Ele embalou o sabonete, ele perfumou a embalagem. Então, a dona de casa vai no supermercado, como você, como qualquer outra, aí você escolhe o sabonete cheirando. Só que o que está melhor ali é a embalagem, não é o conteúdo. E ele vendeu mais, mas foi só por algum tempo. Ninguém dá para enganar todo mundo o tempo todo. Então, ele foi vendido como assim, um gênio que saiu da lâmpada mágica. Aí fez do palácio um spa de engorda. Na realidade, lá ele é um despachante de luxo. Ele é só um hóspede do palácio. E hoje o gênio não cabe mais de volta na lâmpada. Está lá o Maranhão com dificuldade e é possível que ele fique no governo para querer botar outro comunista na sucessão dele. Mas a gente está lá tentando se organizar e que pela primeira vez na história, disse ao presidente Bolsonaro recentemente isso, o Maranhão tem a oportunidade nessa dicotomia, nesse maniqueísmo que vive o Maranhão há tanto tempo, de ter do lado o governo, com o governo do Maranhão, e a oposição, que nunca teve nada, ter o governo federal. Ou seja, todo tempo o governo do Maranhão, que era o Sarney, tinha também o governo federal. Então a gente tem um mínimo de equilíbrio para poder
fazer a boa disputa. Mas aí o governo federal tem que acreditar nisso. Senão não tem sentido, porque não é só ter o apoio do governo. É compreender a lógica política do Nordeste, particularmente do Maranhão. O Maranhão tem a menor classe média do Brasil, porque tem a quantidade maior de pobres. Qual é a função básica de um governo, seja aqui ou em qualquer lugar do planeta? É aumentar a classe média. Que aí você diminui as desigualdades. Você nunca vai botar todo mundo no andar de cima. Nunca. Até porque se botar, o planeta estoura. Se a média de consumo do ser humano fosse a do americano, nós precisaríamos de 6,5 planetas. Mas também, se fosse do etíope, bastava meio planeta. É óbvio que a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir o quê? Aumentar a classe média, diminuindo as desigualdades. O que Flávio Dino fez em 7 anos? Diminuiu a classe média. Porque desceu mais de 300 mil maranhenses. Quem diz isso é o IBGE, não sou eu. Mas quando você fala aumentar a classe média, você está falando de pegar os de cima e descer? Não. É pegar os de baixo e subir. Então, se não tem investimento, não tem desenvolvimento. Não cresce o PIB. Você acha que no Maranhão o povo sabe o que é PIB? Ora, se no Brasil não sabe. Então, o que ele faz? Ele faz não é o que o povo precisa. Ele faz o que o povo quer. E qual é a diferença? A diferença é que quanto o lugar é pobre, quanto mais pobre, maior a diferença entre o que o povo quer e o povo precisa. Se eu chegar lá no Maranhão, em qualquer lugar, e perguntar se querem uma fábrica da Tramontina ou 10 faqueiros para fazer um sorteio, eles vão querer o faqueiro. É normal a gente saber disso, porque o cara está com fome. Ele tem que levar um pão para o filho dele que pede de mãe, papai, eu quero um pão. Você acha que ele vai estar preocupado com uma indústria que vai inaugurar não sei há quantos anos? Então é o império do imediatismo. Ninguém quer nada para amanhã. Nem para hoje, é para já. Enquanto a gente está falando aqui, nós que graças a Deus já comemos o suficiente hoje, vamos comer mais, tem 1 milhão de maranhenses que não tiveram o que comer direito. Então a lógica que prevalece lá é uma lógica cruel, excludente. É como se dissesse assim, ó, te quero pobre para te ter sempre. É exploração política da pobreza. É mais fácil controlar pela barriga. O comunismo não quer cuidar das pessoas, quer controlar as pessoas. Por que lá no Maranhão é o pior estado em título de terra do INCRA? Por que o Brasil não dava título de terra? Por que Bolsonaro, em 2 anos, 3 anos, ele deu mais título do que os 20 últimos anos? Porque ninguém quer dar o título, que é para manter pelo beiço as pessoas. Por que só queria saber de aumentar o Bolsa Família? O Bolsa Família é um programa mais que importante, é necessário. Você não pode, para um lugar muito pobre, pensar só em dar a vara, a linha, a isca e ensinar a pescar, não. Você tem que dar mesmo ao peixe. Mas você não pode dar só o peixe o tempo todo, porque uma hora vai acabar o peixe. O que adianta só você dividir o bolo? Uma hora vai acabar o bolo. Você tem que dividir o bolo e fazer o bolo crescer. Como é que o bolo cresce? Crescendo a economia, o PIB. Mas ele não sabe, ele não quer saber disso. Eu acho que o maior legado que o PT deixou, a gente não está sabendo explorar. O maior legado que o PT deixou para o Brasil é provar que dinheiro público também acaba. Dinheiro público acaba em qualquer lugar comunista e socialista do mundo. Essa filosofia de vamos dar o peixe toda hora, vamos dar comida toda hora, vamos dar o bolsa toda hora, não resolve, é outra coisa. O senhor comentou que não dá para todo mundo ir para de cima. Esse é um outro aspecto social muito relevante. Nem todo mundo quer ir para de cima. Tem pessoas que querem viver dentro de uma normalidade digna. O que a gente falta explicar no Brasil, falta difundir a cultura de produção. Que a forma digna de alcançar, a forma mais prática de alcançar a dignidade na vida é trabalhando, é produzindo. Compreenda. Eu falei há pouco, eu só conheço 2 formas de libertar um cidadão, em qualquer lugar do planeta. Esse caminho, ele é o caminho da produção e do conhecimento. A produção só existe se houver infraestrutura. E o conhecimento é mais que português e matemática. É inovação tecnológica, ciência e tecnologia. Ok. A gente tem que entender uma coisa. É que lá no Nordeste, lá no Maranhão, que é o pior do Nordeste, infelizmente, por quê? Porque o Maranhão está na periferia do mapa do Brasil. Então, no processo de nacionalização da opinião pública, é óbvio que na caixa de ressonância, que é a capital do Brasil, é mais fácil formar opinião em Goiás, em Minas e etc. Agora, lá no Maranhão, está lá em cima.
Isso tem desvantagens, mas tem vantagens. Acabei de falar da localização estratégica de São Luís. Um presente de Deus, a fundura do Porto de Itaqui, mas que nunca foi desembrulhado. É como a altura de Alcântara. Você tem um lugar mais alto do mundo, que é Alcântara, a melhor janela para os ares, e bem em frente tem um lugar mais fundo, que é a melhor porta para os mares. 2 presentes de Deus, mas nunca foram desembrulhados pela mediocridade da política do Maranhão. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está sabendo compreender essa oportunidade aí no Maranhão? Não sabe, não. Não sabe. Eu entendo isso. Primeiro que Bolsonaro, eu fui colega dele 3 mandatos na Câmara. Bolsonaro sempre foi um político, digamos assim, quase que monotemático. Ele tinha um tema que era de costumes, a família, e essa coisa da segurança. Então, ele tinha sempre o estilo dele. E ele sempre fez isso com muita coerência. Coerência é você pensar, dizer e fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E daí o problema da oposição a ele. Porque uma coisa é popularidade. Isso vai de acordo com o humor. Outra coisa é credibilidade. Isso não mexeram com ele ainda. Eles tentam todo dia. Todo dia. Agora, o presidente é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu disse para Michel Temer, já disse para ele, mas sempre tem alguém do lado que, não, mas não sei o quê, e aí vai sendo difícil entender a lógica do Maranhão. Pense assim, ó, comigo. Pensem comigo. Desculpa eu querer fazer uma comparação muito tacanha. Pense assim numa fazenda bem grande. Porque o Maranhão é maior que São Paulo. É maior que a Itália. Pense assim numa fazenda bem grande. O Maranhão é a população rural maior do Brasil. Tem a maior população rural. E é a mais desinformada. E a menor renda per capita do Brasil. Então, imagina, é um ambiente adequado para a dominação política. Porque, além de tudo isso, aí vem uma contradição. É o estado rico. O Maranhão não é pobre. Pobre é a Paraíba, que não tem nem água. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, tem 5.000 quilômetros de rios perenes, 60% das águas interiores do Nordeste. Como é que pode ser pobre? O Maranhão está numa faixa de transição entre o semiárido e o semiúmido, que não tem problema de falta do Nordeste nem de excesso do Norte. O Maranhão é um ativo excelente, é um ativo econômico excelente, com excelente atrativo econômico. Agora, o governador do Maranhão, mais que um governador, ele tinha que também ser o embaixador do Maranhão, para vender o Maranhão no melhor sentido da palavra, para atrair investimento. Não é o que está acontecendo, infelizmente. Então, veja, o presidente, eu tento dizer, presidente, ó, lá no Maranhão é como se fosse uma fazenda, assim, ó. Aí você tem lá no Palácio, que concentra a economia, por quê? A economia do Maranhão é estatal. Quem tem um palácio tem um controle das emissoras de rádio e televisão, tem um controle da política, porque é cultura. Os prefeitos vivem na guarda-chuva de governo. E os políticos lá, eles ficam todos com medo. Os empresários. Porque adotaram uma lógica. Qual? O certo é estar errado. O empresário bom é o que sonega, para ficar pelo beiço. Beiço do PROCON, da Secretaria de Fazenda e tal. E o político bom é o que desvia recurso. Porque o Palácio controla as instituições, tribunais, controla tudo. O Flávio Dino não sempre foi assim, nunca foi diferente. Eu só tenho sentido ser governador um dia, e falo isso com toda a pureza da alma. Não é para mudar o Maranhão só. Não é só para transformar o Maranhão. Porque a mudança é feita pela população. Agora, a transformação é feita pela gestão. Mas o meu sonho é mudar a cultura do Maranhão. Fazer com que a população não fique dependendo, que as pessoas percam medo. A indústria que tem no Maranhão é do medo. Então, isso era com o Sarney e está pior agora. Pior. Então, o Bolsonaro, ele pode sim. Pense assim, ó, uma fazenda cheia de gado, muito gado, 7 milhões de cabeças de gado. Olha, um vaqueiro controla mais de 1.000 boi, às vezes com um berrante. Se o boi soubesse a força que tem, ele não entrava no curral para ser ferrado e depois ser morto. Pois é isso que acontece. Você não precisa mexer com o gado, basta mexer com os vaqueiros. Quem são os Maranhãos vaqueiros? São os políticos. Os prefeitos, os ex-prefeitos, os deputados. Aí o Palácio chama, diz assim, tu vai votar em fulano. Então lá na ponta, o camponês, o sujeito humilde, o eleitor,
ele termina votando, não é no Bolsonaro ou no Roberto, ele vota no candidato do seu fulano de tal, que é quem atende ele no dia a dia, na hora de nascer e na hora de morrer, durante a vida toda. E ele é um sujeito grato, ele só tem uma maneira de pagar, é com o voto. Então ele não vota, ele vota no número que o fulano de tal deu para ele votar. Então, não tem classe média. Você, para ter apoio... o Bolsonaro foi uma avalanche no Brasil, em 2018. Ele ganhou em quantos municípios do Maranhão? São 217, ele ganhou em 2. 2 não, 3, porque tem um bem pequenininho, que é do lado da nossa fazenda, da fazenda da minha família. Fui eu que criei quando fui deputado estadual. Lá Lula nunca ganhou. É uma exceção do Maranhão. Nunca. Foi o único município que o Aécio Neves ganhou, que o Geraldo Alckmin ganhou, que o Serra ganhou e tal. Então, veja, ele ganhou mesmo, foi Imperatriz e a Ceilândia. Mas por quê? Por causa da economia. São lugares que têm mais desenvolvimento. Entenda, em todo lugar foi o Haddad que ganhou, disparado. Quanto mais pobre, mais o Haddad ganhava. Agora é o Lula. O Lula, eu disse isso ao presidente agora, recente. O Lula pode ser bom para você numa disputa nacional, mas lá no Nordeste não é. Principalmente para o Maranhão. E você tem que tratar o Maranhão com devido cuidado. Por quê? Porque o Maranhão tem uma população grande, o Maranhão pode fazer a diferença. Ora, o Tocantins tem 1,5 milhão de pessoas, o Maranhão tem 7,5 milhões. Não pode comparar com Amapá, com Rondônia, com Roraima, com Acre, com Sergipe, com Alagoas. Não pode. Mas às vezes é comparado igual. Igual. Ou seja, uma coisa às vezes é o Bolsonaro, outra coisa é o governo. Basta você entender, gente, o que aconteceu agora no final do ano. Pegaram o dinheiro do orçamento público, botaram no colo do Davi Alcolumbre e ele distribuiu para a oposição, na busca da reeleição dele. E no Maranhão, tem 3 senadores. 2 de oposição ao Bolsonaro, oposição radical. Que é aliado radical. Pois eu não recebi para o Maranhão nenhum centavo. O general Ramos entregou tudo para o Davi entregar para a oposição. Ponto. Então, como é que entende? Não dá para entender. Tanto que fizeram assim, um jornalista me ligou, um colega seu, Regina. Senador, me diga aí, o que você acha da CPI do Bolsolão? Eu disse, Bolsolão? Por que Bolsolão? Não, é do orçamento secreto que ele fez para ter base parlamentar. Eu digo, meu companheiro, você quer saber a verdade? Quero. Não existe isso. Esse recurso é de emenda parlamentar, RP9. Essas emendas são definidas a destinação, a quantidade do dinheiro, o lugar, quem faz é o parlamento. Como é que o Bolsonaro agora também é responsável por emenda parlamentar? Se tivesse que ter um nome, seria CPI do Senadão ou CPI do Davizão, mas não CPI do Bolsolão. O senhor tem recurso? Tenho. Claro que eu tenho, como é que eu não tenho? Você acha que eu vou alimentar a política do Maranhão com verbo? Apenas? Eu com verba. Verba pública para ser bem aplicada. Agora, eu posso pedir, inclusive, uma CPI. E pedir. Mas, claro que eu não pedi sem ter o devido cuidado, porque eu sei como é que é o circo que estão fazendo na CPI do Covid. Eu sei. Mas eu também sei o que eles receberam, esses oposicionistas da CPI do Covid. Eu sei. E eu sei que também que o antídoto é feito do veneno. E também sei que em política só se vale pelo mal que pode fazer, não é pelo bem. Não é pelo bem, infelizmente. Eu presenciei eleições muito violentas do Maranhão. As eleições do interior do Maranhão são extremamente violentas. A polícia militar tem um trabalho danado. E é uma coisa, assim, é chocante. Você não tem... As pessoas que são de outro estado, que não conhecem a realidade cotidiana do Maranhão, não fazem ideia de como a pressão das eleições é grande no interior. Claro. Você não tem noção do que eu passo. Eu tenho do lado o comunismo e do outro lado o sarnezismo. Aí você pergunta, e como é que tu sobrevive? Bom, primeiro, eu não tenho rabo de palha. Pois eu posso pular a fogueira. Porque senão eu não podia fazer o que eu estou fazendo aqui.
Eu não podia falar, eu lutei para ir para a CPI do Covid, não deixaram. Por quê? Porque eles me conhecem. Primeira participação que eu fiz foi hoje na CPI do Covid, foi hoje. Mas eu fiz remotamente, porque eu tenho comorbidade, eu sou diabético, eu tomei a vacina ontem, inclusive. Mas eu vou lá quando eu puder. Eu vou lá. Eu só estou fazendo essa reunião aqui porque é um esforço, porque eu estou me sentindo... Depois que você toma essa AstraZeneca, você fica com o corpo mole. Mas quando é para falar de pessoas que têm isenção, pelo menos, como eu sei que é o caso de vocês, eu estou à vontade. Eu recebi vários senadores aqui, amigos meus, por causa da CPI que eu pedi. Vários senadores do MDB, do PSD. São as duas maiores bancadas. Por quê que eles receberam tanto dinheiro? Porque o Davi queria o apoio deles. Ah, quer dizer que tem que chamar Bolsolão. Não, eu disse, peraí. Para alguns que são realmente aliados do governo, ou parecem ser. Vem cá, isso aqui é o seguinte, nós estamos no mesmo barco. A água que afunda o barco é a água de dentro. E se esse barco afundar, do Bolsonaro, eu vou para o fundo também. Quem mais tem motivo no Brasil para estar longe do Bolsonaro sou eu, que sou do Maranhão, onde o Lula é mais forte. O que Flávio Dino está fazendo? O que o Everton está fazendo e a Elisiane Gama? Fazendo um discurso favorável a Lula, contra Bolsonaro. Está dialogando com a realidade do Maranhão. E eu estou na contramão. Mas eu estou de acordo com a minha consciência, eu estou seguindo a minha intuição. Porque eu tenho dito, se o Lula voltar a ser presidente, tem que soltar tudo quanto é preso no Brasil e tocar fogo nas penitenciárias. É isso que tem que fazer. Porque ainda que mostrasse que ele é inocente, ainda que provasse, mas eles não fazem uma meia-culpa. Então, eles iam fazer igual ou pior. O que o senhor está vislumbrando aí no seu futuro e como é que o senhor, se for para o governo do Estado, como é que o senhor vai superar um Estado totalmente ocupado por sarnezistas e por comunistas? Olha, Regina, eu acabei de falar, nós podemos ter um ano que vem um ambiente diferente, uma correlação de forças diferente. A campanha política é um risco. Só pode correr risco quem é livre. É um risco, no Maranhão é. Mas eu sou livre, eu não tenho problema. Talvez eu não ser eleito é um prêmio para minha família. Talvez seja um prêmio para mim. A gente vive dedicado à política, sobretudo quando é difícil assim no Maranhão, como se tivesse duas vidas. Uma para os outros e depois para você. Só que não tem, só tem uma. Talvez eu fosse viver a minha vida. Quem sabe até fora do Brasil, que eu tenho condição, graças a Deus. Mas eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Na hora que Bolsonaro diz que não toma vacina, eu entendo por que ele diz. Porque ele, como qualquer comandante, é o último a pular do barco. Então, ele só vai tomar vacina o dia que o último brasileiro tomar vacina. Aí ele toma a vacina. Bacana. Isso seria muito bacana se ele tivesse condição de, na guerra da narrativa, ter condição de dizer. Mas ele não tem. Então, política, para mim, é ação e comunicação. Então, se você faz uma ação do ponto de vista político, se você faz uma ação e não tem comunicação, é como não fazer. Ou melhor, pior. Porque quem vai se apropriar da ação é o adversário. Tipo assim, ele manda lá para o Maranhão vacina. Aí vai lá no isopor. Aí quando chega lá, o governador recebe e bota vermelho. Tudo, o isopor bota envelope de vermelho e bota lá. Governo do Maranhão. Então você chega lá no interior do Maranhão ou na capital, para cada 10 maranhenses, eles vão dizer todos, ou é o prefeito, ou é o governador. Ponto. O único lugar do Brasil que o governador vacina, contrariando o Plano Nacional de Imunização, é o Maranhão. Ele retém a vacina do prefeito, que é adversário, e o Estado é que vai aplicar. Uma loucura. Mas o Maranhão é uma terra lá, e o que o governo federal faz? Nada. Você quer ver uma coisa? Qual é o melhor porto que eu falei agora aqui, do Brasil? O porto está aqui. Né? Mas o porto está aqui de quem é? É federal. E quem é que administra o porto está aqui? É o Flávio Dino. Vem cá, e a única coisa superavitária que tem no governo do Maranhão é o porto de Itaqui. Aí ele pega o dinheiro do porto, já desviou mais de R$500 bilhão para pagar a mídia nacional, para esculhambar o presidente. Aí você diz assim... Que coisa! E o presidente sabe? Sabe.
sabe? Eu já disse 10 vezes ou 50, não falo mais. Então, se eu perceber que vai ser assim o ano que vem, eu posso ser corajoso, posso ser até doido, mas eu não sou burro. Eu simplesmente vou buscar o caminho, mas a Bíblia diz, ó, o caminho largo leva à perdição e o caminho estreito leva à salvação. Eu vou ver o que é melhor para a minha vida. Por exemplo, o que poderia ser melhor para mim? O governador, certamente, acho que certamente, hoje eu já digo provavelmente. Antes eu dizia possivelmente, mas antes ainda eu dizia impossível. Ele ficar no governo. Flávio Dino fica no governo. Ele vai ficar no governo. Ele tá jogando com todo... O governador do Rio, o governador da Bahia, ele ia sair candidato. O candidato ia ser o Otto Alencar. Pois ele não vai mais sair, vai ser o candidato o Jacques Wagner. Mas é o Lula, para fortalecer o palanque do Lula. E assim, vários estados do Nordeste. No Piauí é assim. Então, e no Maranhão? O vice do Flávio Dino entrou no PSDB. PSDB. Fui eu que entreguei para ele o partido. Ele veio aqui jantar em casa. Porque o PSDB agora declarou guerra ao Bolsonaro. Então eu não fico mais no PSDB. Não fico. Não fico mais. E aí eu estou aguardando o presidente tomar a decisão partidária para eu também tomar. Ele que me pediu para guardar. Tudo bem. Agora, como é que você pode entender o Flávio Dino deixar o governo e entregar para o PSDB? Como é que o Lula vê isso? É claro que ele está jogando. Ele termina ficando no governo, tira o candidato do bolso, que é um deputado federal dele, do PCdoB, filia no PT talvez até no PT daqui até lá, e tenta compor para senador com alguém. O que Lula está propondo? Entregar a vaga de senador para o MDB, no Maranhão. Mas se não for, o que eles preferem? É porque ele ganhou a eleição e a reeleição com que discurso? Contra Sarney. Então é mais cômodo para ele o quê? Fazer um acordo comigo. Ser candidato à reeleição. Entendi. E eu podia facilitar. Para mim era ótimo, né? Porque quem que vai disputar? Ninguém. Sim, mas como é que eu fico? Eu vou fazer isso? Jamais. Não faço. Sim, mas eu sou o quê? Eu sou suicida? Eu sou kamikaze? Não, eu prefiro largar a política. Qual é a avaliação que o senhor está fazendo do governo Jair Bolsonaro até agora para o Nordeste, especialmente para o Maranhão? Eu vi que o senhor tem algumas críticas, mas o que é que o presidente vai fazer aí nas próximas semanas que lhe obrigou a abrir mão dessa viagem ao exterior? Eu não costumo apoiar as pessoas pelo que elas são, apenas. Eu costumo apoiar pelo que elas representam. E o Bolsonaro representa a oportunidade do Brasil virar a página, ou até mesmo ler um novo livro, escrever uma nova história. Eu acho que, quando eu era deputado, colega do Bolsonaro, eu imaginava assim, não dá, até pouco tempo, antes da eleição, não dá para eu ser governado por o Bolsonaro, porque ele não tem padrão para isso. Mas eu confesso a você que o Brasil, nesse momento, não poderia ter outro. Alguém com a coragem suficiente para romper com as estruturas enraigadas aí há tantas décadas, e só um doido como ele, para poder peitar a imprensa todinha do Brasil e seguir adiante, e não arredar. Não é fácil. Eu não teria essa coragem toda. E eu sou meio doido, mas eu não teria. Então, acho que ele tem muitos acertos como pessoa, como presidente. Mas uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa, muitas vezes, é o governo. E o governo, portanto, quanto ao Bolsonaro, eu acho que ele é absolutamente coerente. O que ele tem feito é o que ele dizia e pensava na campanha e a vida inteira. Não mudou nada. Não mudou nada. Bom, credibilidade total, portanto, até agora. Isso já é uma vantagem, né? Um político que não muda. Mas isso é óbvio, é muito. Isso é o Bolsonaro, o presidente, ok. Agora, o governo é criticado pelo que faz. E não pelo que deixa de fazer, é pelas suas virtudes. Eu nunca vi isso, eu disse para ele. Então, veja, eu disse, presidente, era necessário que o senhor compreendesse definitivamente que para fazer qualquer coisa nesse país, a gente tem que enfrentar um desafio. Aliás, 2 desafios, que é o desafio regionalista e o desafio federalista. Eu sou o que conduz a reforma tributária no Senado. Aliás, só tem um senador, sou eu.
E a gente enfrenta isso. Você tem que governar, decidir para um Brasil quando tem dois. Você tem que legislar para um Brasil quando tem dois. Quais são os dois? Tem um Brasil da metade para baixo, a sociedade é maior que o governo. É o que eu estou aqui agora em Brasília. E o Brasil da sociedade, do meio para cima, o governo é maior que a sociedade. E o pior desse Brasil é o meu, o Maranhão, que é o mais pobre. Então você tem que entender isso. São realidades distintas. Eu disse, presidente, eu vou falar aqui em números, para ver se o senhor me entende. Quantos deputados do PSL elegeu na sua esteira? 50 e acho que 53, 54. Quantos da metade para baixo? 50. Lá em cima só foi o do Pernambuco, que é o presidente do partido, é o dono, mas não sei quem, acabou. Ou seja, é outra realidade, completamente diferente. Mas o senhor não acha que essas obras, essas idas e vindas do presidente ao Nordeste pode modificar esse panorama no ano que vem? Você acha que é fácil mudar o Maranhão? Não. É simples, né? É simples, não, né? Mas não é fácil. Não é. Mas assim como o Piauí, a Paraíba, os senadores são meus amigos, deputados. Roberto, é uma pena, mas para nós lá no Nordeste é arriscado o Lula voltar. Eu disse, olha, ele não volta, porque na média nacional ele não tem maioria. Mas pode, por algum fato. Eleição é muito do momento. Eu acho que se o Bolsonaro ele melhorar um pouco na gestão política, a gestão administrativa, para mim, eu não tenho o que reclamar. Eu acabei de dizer na área da infraestrutura por que está fazendo mais. Mas na gestão, o que é política? Política, gestão pública. Por que a gente tem que... Qual a diferença de uma gestão pública, de uma empresa para um governo? Por que um empresário normal, de sucesso, ele não é necessariamente um bom gestor público? É porque a gestão privada tem ação administrativa. Você planeja, executa e fiscaliza. É cartesiano. A gestão pública, você tem a ação administrativa e a ação política. A ação política é mais desafiadora. Você relação com o legislativo, o judiciário, com o Ministério Público, com a imprensa, com todo mundo. E o empresário não tem saco para isso. E entre um e outro tem uma coisa que se chama comunicação. Você tem que entender isso. Não adianta, porque o povo não sabe. Você acha que o povo sabe o que eu estou fazendo no Maranhão? Não, o povo, 85% é numa bolha. Quem controla é o governador, porque ele que tem a mídia. A Globo no Maranhão é do Sarney. Aí agora ele entregou a Globo pro Flávio Dino. Eu nunca consegui convencer o governo a botar dinheiro na televisão do Maranhão, embora que o Sarney quisesse me arrendar a Globo de lá. Porque o Sarney agora não tem guarda-chuva. Mas ninguém está nem aí no governo. E aí dificulta muito, entende? Eu acho que o presidente Bolsonaro, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu aposto na reeleição dele. Mas eu não aposto na minha. Porque são situações... Se eu fosse senador do Goiás, ou principalmente do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul elege um governador do PSDB e um senador do PT. O Paraná também, São Paulo também. Quando que isso é possível no Maranhão? Zero. Zero chance. Zero. Por que Sarney fazia os senadores? Todos. Porque tinha o palácio. E por que agora perdeu o filho dele, o Lobão? Porque não tem um palácio. É simples. Eu fui eleito pela oposição, fora do palácio. Senador, tem duas preocupações em relação ao que o senhor acabou de falar. A governabilidade do governo federal em relação às relações políticas com a postura do STF atualmente. A gente percebe uma tendência do STF a se comportar como uma oposição política do presidente. Ele libera para os estados e municípios agirem, mas dependendo do que o presidente faça. Senão ele muda a regra do jogo inteira. E a outra, em relação à eleição do Lula, algo muito preocupa para a classe política que defende o que nós estamos defendendo aqui. Chama-se voto impresso. Qual é a chance de Bolsonaro ganhar a narrativa? Zero. Zero. Mas vem cá, e qual é o esforço que ele faz na comunicação? O governo? Zero. A última vez que tratei disso foi ontem aqui na minha casa, com o pessoal que veio. Eu vou, falo com ele pede para falar no Ministério da Comunicação. Eu vou, falo, aí a SECOM é zero de orçamento, zero. Aí tem que ser pelas estatais.
Aí eu vou e falo com o Guedes. Aí Guedes manda a Caixa Econômica pro Brasil e tal. E ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. Aí, rede social. O Maranhão tem 40% agora, o IBGE mostrou. Não tem internet das residências. Não tem internet. Ah, mas o cara tem um computador na mão. Tem, um telefone na mão. O faxineiro, o pedreiro, o ajudante pedreiro tem. É um celular barato? É. Tá bom. Pode ser até um smartphone. Mas é com pré-pago. Ele não tem conectividade, porque não tem internet. Então não baixa um vídeo. Ele não consegue acessar, é só para ligar, para receber um chamado de um serviço. É isso. A posição do governo Bolsonaro foi de tirar os recursos da mídia, né? E optar pela comunicação via internet. Alguns poucos veículos dão esse espaço que o presidente está obtendo. Por exemplo, o Pingo nos Is, com as lives de quinta-feira. Mas eu concordo com o senhor no aspecto de que precisa avançar mais na comunicação. Sair um pouco da bolha do Twitter e ir para a TV. Isso é preciso fazer. A TV ainda é rádio, a TV ainda é o principal veículo de comunicação do Brasil. E sem isso, eu acho que fica mais difícil. Mas pela receptividade que a gente vê aí do presidente nos estados, talvez isso seja realmente uma grande incógnita o que vai acontecer no ano que vem. Senador, eu queria muito lhe agradecer o seu tempo disponível aqui com a gente. Eu espero que o senhor melhore aí na questão da recuperação da vacinação e desejo realmente que a sua luta para libertar o Maranhão seja vitoriosa. Mas olha, Regina, deixa eu só aproveitar e dizer no final o seguinte, ó. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do Brasil, ao futuro do Maranhão. Acho que o Maranhão já pagou tudo que tinha que pagar de pecado. Em política tem um ditado que diz que política no fundo do poço tem mola. Se o Maranhão não deu um upgrade, é porque o fundo do poço não tinha chegado ainda, com a eleição do Flávio Dino. Talvez agora tenha chegado realmente no fundo do poço. Talvez. Então talvez dê esse upgrade. O Brasil chegou no fundo do poço, e eu acho que o upgrade foi com o Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro é mais do que um presidente. Para mim, o Bolsonaro é um freio de arrumação, o governo. É um freio de arrumação, um caminhão que estava desgovernado, numa ladeira. E o freio de arrumação, ele causa trauma. Ele é assim mesmo, freio de arrumação. E em determinados casos, ou em muitos casos, é mais do que isso. É uma sessão de exorcismo, que é o que está acontecendo, por exemplo, nas universidades. No campo, nunca mais se ouviu falar em invasão de terra. Então, é necessário ter um choque mesmo, uma sessão de exorcismo. Eu tenho consciência disso. Eu queria que a gente tivesse um Brasil. E classe média no Brasil, tá errado falar isso. No máximo, tem uma classe média do meio para baixo, a classe média do meio para cima, e você faz a média da média. Mas uma classe, não pode. Veja quanto é a renda per capita de Brasília, e veja quanto é do Maranhão. Como é que você vai comparar? Então, se você me disser assim, o Bolsonaro foi recebido hoje em Maceió, aí a gente vê lá uma multidão de gente no aeroporto, certo? Sim, mas tinha quantas pessoas ali? Se botar para muita gente, vai ter 500 pessoas, 1.000, ok. Mas se o Lula for, bota 1.000 também. No aeroporto, tudo de vermelho. Bota 2.000, bota 3.000. Ainda tem dinheiro para mortadela? Não me parece que ele tem mais essa popularidade toda, tá? Ele tá com cara de que... eu queria ver, na prática. Olha, deixa eu dizer para vocês. Quem dera que o Maranhão fosse pelo menos como o Ceará. Eu tive um pau com Tasso aqui na remota. Por quê? Porque o Bolsonaro foi no Maranhão, aquela história do Guaraná Jesus. Ele é o dono da Coca-Cola, ele é o dono do Guaraná Jesus. Ele. E não teve nada daquilo, de homofobia. Nada. Fui eu que dei para ele o refrigerante. Um deputado do lado ofereceu o Guaraná Jesus e ele disse, não, eu quero aquele ali, que é cor-de-rosa. Aí o deputado botou no copo e disse assim, tome presente, é cor-de-rosa, mas pode tomar sem medo. Brincadeira. E ele devolveu a brincadeira, dizendo, depois de tomar o gole, pronto, virei boiola igual o maranhense. Que é o deputado Aloysio. Só isso. Aí Flávio Dino fez uma presepada grande e saiu isso no Brasil. Por conta disso, eu tive um pau com o Tasso, o maior do mundo. Eu era líder do PSB, senador da República.
E aí ele veio me ofender por conta do Bolsonaro. Aí eu disse, vem cá, o que é isso, rapaz? Ai, mas o ano que vem, se tiver eleição, tu vota no candidato do partido ou no Bolsonaro? Eu digo, eu voto no partido que eu tiver, no candidato do meu partido. Se for do PSDB, eu voto do PSDB. Ah, não. Até que ele me ofendeu, eu tive que... Eu levo até um tapa para casa, mas desaforo eu não levo. Não levo. Então, é preciso que a gente tenha a consciência. O Bolsonaro teve um momento aí, o ano passado, estava bem no Maranhão, no interior. São Luís não, no interior. Por causa do auxílio emergencial. Assistencialismo é quem dá assistência. Verdade. O único projeto que foi votado durante a pandemia, único, e ele pode até, quem sabe, não sei, ajudar a salvar o governo o ano que vem. O único projeto que não cria despesa, ao contrário, gera receita, foi meu, aprovado agora por unanimidade no Senado. Está na Câmara. Vai fazer o governo arrecadar dezenas de bilhões de reais. Vai permitir o presidente chegar no final do ano e dizer assim, vamos dobrar o Bolsa Família. Progressivamente. Dando mais para quem tem menos. Não pode tratar o Brasil igual. O que é R$200 no Maranhão? É muito. Mas o que é R$200 no Rio Grande do Sul? Nada. Quantas vezes um governador do Rio Grande do Sul foi reeleito? Nunca. Quantas vezes o governador do Maranhão deixou de ser reeleito? Nunca. Pronto. Entendeu? São situações... O senhor conhece mais a sua terra do que nós. Olha, senador, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Pingo é Letra. Eu espero realmente que o maranhense tenha uma oportunidade de futuro brilhante, que eu acho que o Estado tem, né? E que seja com o senhor ali ocupando o Palácio dos Leões. Muito obrigada pela sua participação.